E em África dizem que quando a noite cai, o mundo dos vivos e o mundo das histórias ficam mais próximos. Hoje vou contar-te sobre alguém pequeno, muito pequeno, mas que enganou reis, derrotou monstros e fez até deuses pensarem duas vezes. O seu nome é Anansi, a aranha. Agora digam-me, como pode uma aranha vencer criaturas maiores que ela? Não com força, mas com algo muito mais perigoso: inteligência. Há muito, muito tempo, antes de existirem cidades, antes de existirem livros, todas as histórias do mundo pertenciam a um só ser: o grande Niame, o Deus do céu. Nenhum humano, nenhum animal podia contar histórias livremente, porque todas elas estavam guardadas lá em cima, longe, inalcançáveis. Mas Anansi não aceitava isso. Ele queria mais. Queria possuir todas as histórias. E um dia subiu até os céus para falar com Niame. Imaginem só, uma pequena aranha diante de um deus. Niame olhou e riu, riu alto. Tu queres todas as histórias? Mas Niame era sábio e decidiu testar Anansi. Muito bem, disse ele. Se queres todas as histórias, então prova que és digno. E lançou o desafio. Traga-me 3 criaturas que ninguém ousa enfrentar. A primeira era Onini, a serpente gigante. A segunda era o Sebo, o leopardo mais feroz da floresta. E a terceira eram as Emmoboro, espíritos invisíveis, impossíveis de capturar. Pensem bem, quantos aceitariam esse desafio? Mas Anansi apenas sorriu, porque ele sabia algo que os outros não sabiam. Ele não precisava ser forte, só precisava ser inteligente. Primeiro, a serpente. Onini era enorme, longa, orgulhosa da sua força. Então Anansi fingiu estar numa discussão com a sua esposa. Dizia que a serpente não era tão longa quanto um galho. A serpente ouviu e ficou furiosa. Claro que sou maior. E para provar, esticou-se completamente. E foi nesse momento que Anansi aprendeu. Depois veio o leopardo, rápido, mortal, silencioso. Mas Anansi não correu, não lutou. Ele cavou um buraco, cobriu com folhas e esperou. Porque às vezes, a paciência é a maior arma. O leopardo caiu e não conseguiu sair. E por fim, os espíritos invisíveis. Como capturar algo que não se vê? Anansi pensou e sorriu novamente. Espalhou cola por toda a floresta e, um a um, ficaram presos, sem sequer perceber como. Quando voltou até Niame, o deus já não ria. Desta vez, ele observava em silêncio. Tu não venceste pela força, disse Niame. Venceste pela mente. E assim, naquele momento, todas as histórias do mundo passaram a pertencer a Anansi. E dizem que até hoje, cada história contada carrega um pouco do espírito daquela pequena aranha. Agora deixem-me perguntar-vos algo. Será que esta história é apenas sobre uma aranha? Ou será sobre nós? Vivemos num mundo onde muitos acreditam que só os fortes vencem, que só os grandes têm sucesso. Mas Anansi prova o contrário. Ele mostra-nos que inteligência, estratégia e paciência podem superar qualquer obstáculo. Nem sempre o maior vence, nem sempre o mais rápido chega primeiro. Mas aquele que observa, que pensa e que age no momento certo, esse molda o seu destino. Às vezes a vida vai colocar-te diante de desafios muito maiores que tu. Pessoas mais fortes, situações mais difíceis, caminhos que parecem impossíveis. E nesses momentos, lembra-te de Anansi. Não tentes vencer pela força. Pensa, observa, planeia. Porque o verdadeiro poder não está nos músculos, mas na mente. E talvez seja por isso que até hoje, quando contamos histórias, estamos de certa forma a continuar o legado de Anansi. Agora o fogo está a baixar e a noite já está mais profunda. Mas lembra-te, algumas histórias nunca acabam. Elas apenas encontram novos ouvintes. Segue o canal para contos africanos.